Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Para quem já me conhece e para quem ainda não me conhece, deixa eu fazer a minha devida apresentação. Sou o professor Matheus, professor de História, e venho hoje com vocês trabalhar com a ideia da resolução do PET, que é o Plano de Ensino Tutorado, que é disponibilizado para você, aluno do estado de Minas Gerais, pela Secretaria de Educação, para que você possa acompanhar, para que você possa não ficar tão defasado nesse momento tão difícil que passamos, momento por nós conhecido como a pandemia. Você que está em quarentena está tendo a oportunidade, então, de vir conosco e trabalhar com a ideia do ensino remoto. Beleza? O tema da aula de hoje, galera, do PET que é oferecido, é a escravidão e comércio do mundo moderno. Bom, para a gente poder falar disso, eu queria apresentar para vocês um projeto. Para quem ainda não conhece, eu, professor Matheus e alguns outros, fazemos parte de um grupo chamado Escola Online. O quê? Você não conhece o que é Escola Online? Então vem com a gente para você entender. Galera, o projeto Escola Online é um projeto onde você irá encontrar várias disciplinas nas redes sociais. Você irá encontrar a Biologia Online, Química Online, Física Online, Matemática Online. E olha, galera, eu vou antecipar, hein? Vem coisa boa por aí. Então você pode nos encontrar nas redes sociais como no Instagram, no Facebook, no Twitter e, claro, você que está nos assistindo via YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações, dá um like, porque isso pode nos ajudar e pode ajudar vocês também, ok? Para então a gente começar a nossa resolução, para facilitar a sua vida e para melhorar o seu aprendizado, vem comigo nessa vinheta, beleza? Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar do que interessa. Vamos lá, moçada? Vamos ver o que o Estado de Minas disponibilizou pra gente? Beleza? Bom, qual é a nossa primeira atividade? Ela está aqui. Caro aluno, assista ao vídeo 500 anos, o Brasil Império na TV, a Abolição, episódio 8, em que bonecos animados de Mamolenga, teatro de bonecos, explicam acontecimentos importantes da história do Brasil. Uma produção da TV Escola com duração de 20 minutos e 3 segundos. Galera, se vocês quiserem depois, eu disponibilizo no canal o videozinho, mas eu sei que todos assistiram para facilitar. É um vídeo muito bacana. Se você olhar um videozinho um pouco antigo, mas com muito recurso, onde através de marionetes, através de fantoches, você explica uma época complicada, que foi o período da escravidão brasileira. Show de bola, galera? Vamos ver então, você que já assistiu o videozinho, tá? Você que já leu o que os conceitos, vamos, na verdade, trabalhar comigo aqui. Bom, o que fala aqui a primeira atividade? Quem viu o vídeo, quem leu, na verdade, o texto, a primeira pergunta é: quando iniciou o tráfico negreiro entre o Brasil e a África? Galera, quando a gente fala do tráfico negreiro, aquele mercado, né, de pessoas, principalmente africanos, né, a Elza Soares diz que a carne mais negra do mercado, a carne mais negra, não, perdão, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, quando a gente fala hoje da questão do preconceito racial, para quem acompanhou aquela nossa aula, quando eu falei para vocês sobre o George Floyd, as manifestações que hoje, né, ecoam nos Estados Unidos e automaticamente pelo mundo todo, o Brasil é um país onde você vê discriminação muito presente. E se você for buscar a origem dessa questão do tráfico entre brasileiros e africanos, e o grande culpado diretamente disso atende pelo nome de Portugal, porque era uma atividade extremamente lucrativa, você vai perceber que esse tráfico vai se dar a partir de quando, galera? Quando lá atrás, vejam vocês, os portugueses, naquela ideia de contornar a África para buscar um caminho alternativo para as Índias, eles foram, ao longo do tempo, colocando sobre o litoral africano, principalmente na costa atlântica africana, pontos de exploração, por nós conhecidos como feitorias, e desses postos eles começaram então o quê? A estimular as brigas entre tribos, para que aquela tribo que derrotasse a rival tivesse o direito de escravizar e, em cima disso, começar a vender. Então, se nós pegarmos o processo de grandes navegações, galera, você vai perceber que o tráfico ele se dá entre o século XIV e o século XV, e logo que o Brasil oficialmente o que se torna colônia, o português ele começa a trazer os escravos para cá.
Reza a lenda que no Brasil a escravidão africana, que ela vem para substituir a mão de obra indígena, ela vai começar na segunda metade do século XVI. Por volta de 1550, chegam aqui os primeiros escravos na região de Pernambuco para trabalhar na lavoura açucareira. Ok? Então, se a gente for realmente fazer uma lógica, o processo de expansão marítima ou grandes navegações, durante o século XIV e século XV, foi quando os portugueses começaram a navegar pelo périplo africano, ou seja, contornar a África. Eles foram fundando feitorias na costa africana que serviam como entreposto de comércio escravista. Tá? Então, para facilitar, dizem, tá, galera, que no século XVI, tá, galera, vejam vocês, no século XVI, por volta de mais ou menos 1555, os primeiros africanos vão chegar no Brasil, na região de... Deixa eu firmar a mesinha aqui para não cair. Na região de Pernambuco. Então, o português, na verdade, começa e no Brasil vai estar chegando basicamente nessa época. Porque você vai lembrar que as primeiras a serem utilizadas como mão de obra foram os indígenas. Mas você vai ver o seguinte, que com o tempo os indígenas vão ser substituídos pelos africanos. Show de bola? Então você vê o português fazendo os pontos e os trazendo para o Brasil. Lembrando que o Brasil é um dos países com o maior número de africanos aqui chegados. Tá? O Brasil é um dos países com o maior número de escravos do mundo. Perfeito? Vamos lá. As regiões da África eram capturados africanos para serem traficados para o Brasil. Tá? Galera, eu coloquei um mapinha no nosso próximo slide para facilitar vocês. Olha só. Normalmente, os escravos eles vêm do quê? Da região de Moçambique, Congo e Angola, vieram os bantus, tá? Vejam vocês, importante grupo étnico da região centro-sul e nordeste da África. Vindos oriundos da Nigéria, Guiné e Costa do Ouro, eram conhecidos como sudaneses. Haviam também os maleses, que vinham da costa nordeste da África. Falar isso aqui, você fala, mas como assim, Mateus? Vê se fica claro para você entender. Então, olha só, tá? Eu tenho aqui o que eles chamam da o quê, galera? África subsaariana, né? Então, quer dizer, abaixo do deserto Saara você tem uma África, e galera, quem vive abaixo do deserto Saara vive numa situação de pobreza absurda, tá? Então você percebe o seguinte, que os principais grupos que para cá vieram são os sudaneses, né? Que vem nessa região aqui, como eu falei, Cabo Verde, São Jorge da Mina, né? Que eles chamavam de Negro Mina, tá? Abaixo você tem o que? Os bantus, Luanda, Benguela, né? Você vai trabalhar com a ideia, por exemplo, depois de Angola. E do lado de cá, galera, você tem o que? A costa nordeste, onde você tem o que? O malês, tá? Então você percebe claramente a situação que o escravo vinha para cá. Então eu coloquei esse mapinha para facilitar o seu entendimento, tá? Então você vê que principalmente os escravos, eles vêm em sua grande maioria na famosa costa do Atlântico. Quando começa a ver a proibição, principalmente por causa da Inglaterra, tá? Você começa a tentar burlar, trazendo aqui o que, galera? O malês, que é o africano, só que tem um detalhe. Esse africano, galera, ele realmente é adepto do islamismo. Mas é um assunto mais adiante. Show de bola? Então vamos lá, tá? Quais eram as condições dos africanos dos navios negreiros? Galera, não preciso nem falar, né? Eu vou colocar para vocês, tá? O seguinte, presta atenção nesse videozinho aqui. Pesado, né? Mas é para você entender que realmente, galera, a condição deles não era nem um pouco favorável, tá? Então, galera, você tá vendo que os navios negreiros, conhecidos por nós como tumbeiros, a condição era péssima, tá? Vejam vocês, era uma viagem extremamente pesada, demorava em torno de 30 a 40 dias, tá? Onde os escravos, na sua maioria, homens, entre 8 e 25 anos, pela questão do quê? Do trato, eram submetidos a condições desumanas. Vocês viram no vídeo agora, tá? Condições desumanas, um calor absurdo, com pouca água e pouca comida, né? Porque, como a gente viu, você trata o escravo, galera, infelizmente, como objeto, como propriedade. Isso é muito pesado. Perfeito? Tá? 4. Quais eram as leis que legislavam o tráfico negreiro? Você que, na verdade, viu, galera, vejam só, né? Você que acompanhou o videozinho, né, da TV Escola, tá? Você tem várias leis escravistas. Por exemplo, moçada, muita gente vai lembrar da lei do ventre livre, né? A galera que se lembra, a lei do ventre livre, moçada,
foi aquela criada em 1871, que estabelecia o seguinte, moçada, que todo filho de escravo nascido no Brasil era livre. Livre para quê? Se o pai é escravo e a mãe é escrava, tá? Na verdade, o dono dos pais, ele pode receber uma indenização quando liberta o escravo com 8 anos ou então com 21. Essa é uma discussão mais adiante. Vocês também já ouviram falar sobre a lei o quê? Saraiva-Cotegipe, conhecida por nós como lei do sexagenário, aquela criada em 1885, que estabelecia que todo escravo com mais de 60 anos estava livre. Livre para quê, galera? Qual escravo que vai chegar a 60 anos? É uma lei muito melhor para o dono do que para o escravo. Com 60 anos ele está um farrapo. E aí você joga ele para a rua para morrer. E claro, nós temos a Lei Áurea, ok? Que é a lei que, de certa forma, olha só, galera, vejam vocês, em 3 de maio de 1888, eu vou de fato botar fim à escravatura. Mas repara o seguinte, eu estou me referindo a leis que legislavam o tráfico negreiro. O que é o tráfico negreiro? É a compra e venda. Então, se você assistiu o videozinho, você vai lembrar que existem duas leis que vão, na verdade, tentar proibir esse tráfico. Primeiro foi a Lei Bill Aberdeen, né? Uma lei criada pelo governo inglês que ela dava à Inglaterra o direito de fiscalizar o comércio de escravos no Atlântico. E no Brasil, a lei de maior impacto, galera, vai ser a Lei Eusébio de Queiroz, que no ano de 1850, ela vai ser então criada pelo então deputado que dá origem ao seu nome, a lei, que ela vai proibir o comércio de escravos. Porque eu posso ter escravo? Posso, mas eu não posso mais comprar e vender, porque isso é caracterizado como tráfico, tá? Então, se a gente for pegar leis específicas do tráfico, repara, a gente falou de outras leis escravistas, mas leis específicas eu tenho a Lei Bill Aberdeen, que é uma lei inglesa, que de certa forma não tem, entre aspas, validade sobre o Brasil, mas a grande lei de impacto para regular o tráfico é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que ela vai o quê? Lembra, moçada, a Lei Eusébio de Queiroz, ela vai proibir, tá, galera? Tá? É a lei que estabelece a proibição do tráfico negreiro, como você viu no videozinho. Show de bola? Tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos seguindo. Como os africanos eram tratados pelos seus proprietários? Como a gente já falou, os africanos, galera, eram tratados como o quê? Como propriedade, tá? Então é aquela história, você trata o africano como propriedade. Do mesmo jeito que eu tenho esse passador, que eu tenho essa caneta digitalizadora, eu tenho esse notebook, eu tenho um escravo. Ele é minha propriedade. E aqueles que não, na verdade, o quê? Seguiam as minhas regras, eu imponho a eles castigos físicos e psicológicos. Infelizmente, né? O escravo ele não tem personalidade jurídica, ele não é gente. Olha que absurdo. E as sequelas até hoje o quê? Perduram. Perfeito? Então, como a gente falou, eram tratados como mercadoria, como propriedade, na ideia de compra e venda, e sofriam uma série de castigos físicos e psicológicos. É um assunto, de certa forma, triste, doloroso, mas que dá muita discussão, uma discussão boa e saudável. Show de bola? Quais eram os trabalhos realizados pelos escravos no Brasil? Galera, os mais diversos possíveis, né? Você vai ver que o escravo ele pode trabalhar o quê? Pode trabalhar tanto que em atividades agrícolas, onde de certa forma é o seu papel. Inclusive os escravos recém-chegados, né? Chamados de boçais, que ainda não falavam, na verdade, o que? O português. Eram prontamente o que? Deslocados para as lavouras, né? Por não falarem. E depois, com o tempo, alguns que vão começando a se familiarizar com a língua, passam a ser chamados de ladinos, que já falam português, e você vai ter escravos de companhia, né? Você tem os crioulos, que eram escravos que nasciam em cativeiro, né? Que de certa forma parece até bicho, mas era uma prática. E não podemos deixar de esquecer também o seguinte, galera, que você tem os escravos de ganho, que é aqueles que recebiam, que ganhavam uma suposta liberdade em função de bom comportamento diante dos seus senhores, para poder fazer atividades como carpinteiros, sapateiros, curandeiros, né? Mulheres às vezes eram usadas como amas de leite, eram usadas como o quê? Doceiras. Vocês já devem ouvir falar sobre as negras de tabuleiro, que vendiam seus doces, como também eu tive os escravos de aluguel, quando alguns senhores alugavam seu escravo para outro. Então, as mais variadas formas, tá? E eu coloquei aqui algumas. Vejam, os escravos realizavam as mais diversas funções, ou seja, nas lavouras como de cana e de café, além de atuarem na mineração. Atuavam ainda como escravos de ganho, prestando serviços como curandeiros, carpinteiros, barbeiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, marceneiros, vendedores de artigos agrícolas que eles mesmos produziam, entre outros. As mulheres que também tinham algumas funções atuavam como doceiras, amas de leite e vendedoras, vendiam seus doces, as negras de tabuleiro.
tá? Tô lendo um livro muito legal, galera, chamado Um Defeito de Cor, triste toda a vida. Mas assim, conta essa ideia, né? E até fazendo merchan, quem sabe ele me assiste, né? O Lázaro Ramos, né? Quando ele escreve Na Minha Pele, que é um livro também muito bacana para você fazer uma reflexão, tá? Entender a origem, tá? Dos negros do Brasil, que tem uma participação fundamental na nossa história e que durante muito tempo foram relegados ao segundo plano. Show? Tá dando para acompanhar? Então, beleza, galera, vamos lá? Beleza. Atividade 2. Galera, os infográficos são textos em que é uma combinação da escrita com imagem e cores, para explicar um fenômeno ou processo de visão científica. Faça a leitura do infográfico África, Berço da Humanidade e do Conhecimento. Para responder com eficiência as questões abaixo, faça uma pesquisa mais ampla na internet. Galera, eu tenho aqui o infográfico. Você vê o que? Povos africanos, você vê algumas, né? Eu até procurei depois para facilitar vocês, mas essa eu vou deixar também você brincar, tá? Porque olha só, eu procurei melhorar esse infográfico aqui. Vejam vocês, galera, reparam, não sei se vocês estão vendo aí, várias regiões. As cores, em amarelo aí você tem o Império de Mali, né? Que vai ter cidades lá no século XII como Tombuctu, Gené, tá? Era um importante centro cultural. Você tem aí, na verdade, o seguinte, galera, né? A parte aí meio que, tá? O Império de Gana, porque eu tenho problema com cor, tá? Minha esposa briga comigo direto, tá? Mas você tem nessa fase meio ferrugem, que entre o século IV e XI, tá? Vejam vocês, era de certa forma muito importante para a questão do ouro, tá? Você tem o Império Songhai, vejam vocês em marrom aí, perto de Angola, onde você tem o século XIV e XV, que vai se sobrepor ao Império de Mali, tá? Que é um império também de muito o quê? De muita força, tá? Que de certa forma desenvolveram muita agricultura da cana-de-açúcar. Você tem o grande Vale da Fenda, dizem que dali surgiu, tá? Para quem está acompanhando aí essa parte aí, galera, meio que verdinha. Você tem o estado Zulu, de um povo guerreiro que de certa forma tinha uma atividade militar muito forte, né? Você vai ver ali, na verdade, o que, galera, em rosa, o reino de Ashanti, muito importante para quê, galera? Para o mercado de escravos e também do que, galera? A questão da mercadoria, você está lendo aí. Você tem o Reino do Congo, que no final do século XVI trabalhou muito com a questão do que? Da metalurgia, com a ideia do ferro e cobre, tá? Com a questão do que? De instrumentos agrícolas. Eu tenho o Reino de Abomé, né? Esse azul mais claro aí, que se você realmente parar para olhar, você tem que, na verdade, foi o quê? Até o século XVIII, muito comum também pela questão do tráfico de escravos. E o reino Yorubá, né? Que de uma origem o quê? De religião muito pesada, também trabalhavam muito bem com o quê, galera? Com atividades econômicas como serralheria e metalurgia, tá? Eu procurei, na verdade, facilitar, mas eu sei que você, o quê, galera? Fez a pesquisa e encontrou isso com mais tranquilidade. Show de bola? Tá? Tô mastigando aí, mas eu sei que você tem mais condição do que eu. Ok? Então vamos lá, galera. O que está pedindo? Quais são os reinos africanos apresentados no infográfico? Galera, você pode voltar para dar uma olhada. Aí você tem reinos e impérios. E aí depende, fica um pouco vago, tá? Mas se você colocar como um todo, galera, olha só. Você tem entre reinos e impérios, você tem o Yorubá, Abomé, Congo, Ashanti, Mali, Gana, Songhai, sem, é claro, deixar de falar do estado Zulu. Então, se eu tiver que contar quantos reinos são apresentados, aí você fala, pô, reino ou império? Eu particularmente não vejo muita diferença, tá? Eu coloco como 8, tomando o que a gente acabou de ver aí, inclusive colocando o estado Zulu. Mas aí você pode discordar de acordo com a pesquisa que você fez. Tá? Atualmente, há quantos países na África? Galera, só para lembrar você o seguinte, uma curiosidadezinha. Não sei se vocês olharam aqui, gente, quando foi feito esse infográfico? 53. Não sei se você acompanhou, mas a África, aqueles processos de desmembramento, a África tem quantos países? 53? Não. A África atualmente tem 55 países. E aí, galera, a geografia fala melhor do que a história nesse aspecto. Show de bola, moçada? Tá? Então, a ideia de trabalhar com infográfico, ok? Quais são as principais informações de cada reino africano? Para mastigar, eu coloquei o quadradinho para vocês. Beleza? Aí depois é só você colocar de acordo com a pesquisa do seu caderno. Quais são as atividades envolvidas em cada região? Também está no infográfico. Então, o que eu fiz? Eu acabei mastigando, não deveria, mas eu sei que você já tinha feito isso. Espero mais uma vez ter ajudado, tá? Ter colaborado com vocês. Muito obrigado por estar conosco, obrigado pela participação e continue nos seguindo, porque vem coisa boa por aí. Ok, galera? Um grande beijo, fiquem com Deus.
Até a próxima.